Há 20 anos atrás, eu me lembro de uma cena muito forte, que eu estava na praia com um casal interracial, uma mulher negra com um homem branco. E todo mundo sabe que quando uma mulher está grávida, e ela estava, tem muita fantasia sobre como vai nascer os filhos, né? Então começou a conversar. É menino ou menina? Ah, é menino. Tomara que puxe os olhos do pai, né? Verde. E eu mesma falei, tomara que puxe os olhos do pai, que seja verde. Né? Depois daquele dia, eu fiquei pensando, mas por que eu tinha preferência por aquela cor dos olhos? Né? E, na verdade, e também por que eu queria que nascesse, eu torcia para aquela criança nascer clara. Né? Fiquei pensando naquilo. Bom, eu entrei na faculdade, fiz psicologia, fiz mestrado e fiz um doutorado, e eu tinha uma pergunta que eu queria responder. Desde aquele dia, eu fiquei prestando atenção. Por que brancos e negros, na sociedade brasileira, ocupam lugares tão diferentes? Era uma pergunta, assim, quase de criança. O que a melanina na pele pode fazer que a pessoa tenha uma vida tão diferente da outra? Enfim, eu entrei no doutorado procurando entender o racismo. Nesses estudos, eu entrei em contato com uns estudos que chamam estudos críticos da branquitude. E é muito bom a gente, né, aprofundar sobre um tema. Eu me lembro que, desde pequena, eu achava que homens eram melhores que mulheres. Eu tinha certeza que homens eram melhores que mulheres. Afinal, eles ocupavam esses lugares de poder. E eu não conseguia me imaginar pensando em procurar um médico para fazer uma cirurgia que não fosse homem. Era neles que eu confiava. O mesmo acontecia com brancos e negros, né? E, ao entrar em contato com os estudos, eu entendi que tinha algo que não era que os homens são melhores, nem que brancos eram melhores. Há um sistema de dominação, há um sistema de opressão, que faz com que homens tenham poder e brancos tenham poder mais do que negros. E esse sistema de poder, ele é todo baseado no que se pensa como branco. A branquitude é uma forma de ver o mundo, é uma forma de estar no mundo. É uma identidade racial branca, só que não pensada como raça, não sentida como raça. É um jeito de trabalhar no mundo racializado e pensado como se fosse neutro. E aí é importante a gente pensar o que é raça, né? Como que essa ideia foi construída? A ideia de raça foi construída pela ciência no século XIX, uma pseudociência. E tem atrás dela uma coisa muito simples, é a ideia de que um fenótipo, e qualquer fenótipo, tem a continuidade moral, intelectual e estética. Ou seja, atrás de um fenótipo tem uma ideia de civilização. Quando eu falo, esse japonês é determinado, eu estou usando a ideia de raça. Quando eu falo, os negros sabem dançar, eu estou usando a ideia de raça. Eu estou atribuindo um comportamento a um fenótipo. Quando eu penso que um bom cirurgião, um bom médico é branco, eu também estou usando a ideia de raça. Só que o que acontece é que, quando se usa a ideia de raça para branco, não é pensada como usada a ideia de raça. Isso se chama branquitude. O que está atrás, né, da ideia de branquitude é a ideia de que o branco representa a humanidade, enquanto negros, indígenas ou outros grupos racializados são humanidade particular. Nesse sentido, o que seria uma humanidade particular, né? Na minha pergunta de doutorado era, o que é ser branco para você? Eu entrevistei mais de 40 pessoas. Entrevistei mendigo de rua, entrevistei ex-quatrocentão, dono de fazenda em São Paulo, perguntando, o que é ser branco para você? Né? Bom, as teorias sobre branquitude dizem que aonde, né, teve branquitude. E aí, uma coisa que eu queria diferenciar. Branquitude não é a brancura. Brancura é a cor da pele. Né?
Brancura é a quantidade de melanina. O que é a branquitude? É quando essa brancura se apropria dessa ideia de raça. Ou seja, brancos entre brancos, só com brancos, tipo os esquimós, não produzem branquitude, porque a brancura é só uma brancura. Quando a brancura se apropria da ideia de raça, construída no século XIX, que vai pensar que os brancos são superiores moralmente, intelectualmente, esteticamente, se constrói a branquitude. E as pessoas vivenciam essa branquitude. Dentro desses 40 entrevistados, nenhum deles, em algum momento da entrevista, disse que não tinha alguma vantagem em ser branco. Todos, em algum momento, admitiram. Eu fazia perguntas diferentes, de formas diferentes. Né? Perguntava, você acha que você já foi beneficiado pela sua cor da pele? Tem um mendigo de rua que disse para mim, eu posso entrar no shopping para cagar, os meus colegas não. Ou seja, na extrema pobreza, a branquitude dava para aquela pessoa um poder. Tem uma menina que eu pergunto para ela, o que é ser branco para você? E ela diz, e eu pergunto depois, quando você lembra que você é branca? E ela fala, eu lembro quando eu tenho um amigo moreno, e ele diz o seguinte, meu cabelo hoje está muito ruim. Eu lembro que eu sou branca porque o meu cabelo nunca está ruim, meu cabelo é sempre bom. A pergunta é, como que uma pessoa acha que o cabelo está sempre bom? O que tem naquele cabelo que é sempre bom? Ela não acorda despenteada? Né? Ou seja, a ideia de raça construindo uma estética para dizer o que é belo, né? Um cabelo bom e um cabelo ruim. Então, o que mostra a branquitude é que há privilégios simbólicos e materiais contidos nessa identidade. Né? Tem um momento que eu pergunto para os entrevistados, logo depois que eu pergunto se eles acham que tiveram alguma vantagem. Todos falam, sim, nós tivemos vantagem de algum momento. Quando eles não falam assim, eu pergunto, você gostaria de ser tratado como os negros são na sociedade brasileira? Não. Ou seja, é uma forma de admitir que há uma forma de ser melhor tratado do que outro. Logo depois dessa pergunta, eu pergunto, você é a favor das cotas raciais? E eles dizem, não, somos todos iguais. Tem que ser um discurso muito fragmentado e muito ambíguo que sustenta o racismo brasileiro. Né? Porque, em um minuto atrás, eles admitem que tem privilégio. Quando tem que abrir mão desse privilégio, somos todos iguais. Admitir que tem privilégio não é o mesmo de que abrir mão de privilégio. Né? Eu acho que eu conheço muitos homens, e quase todos, que eles dizem que sim, tem privilégios na vida, que as mulheres, ainda mais quando se fala da liberdade sexual. É difícil você pensar um homem que não pense que ele foi criado diferente de mulher para poder viver a vida sexual. Agora, na hora de abrir mão, de sustentar práticas machistas e se relacionar com mulheres, é outra coisa. Admitir privilégio não é abrir mão. E aí, né, eu fui querer entender uma coisa. Mas essas pessoas escolheram ser racistas? E eu entendi que o racismo no Brasil não é uma adesão. Tirando alguns poucos que se juntam aos grupos de white power, todos os outros aprendem a ser racistas. Aprendem a ser racistas desde que nascem. Eu tive um filho, 2 anos atrás, e eu tentei procurar uma escola no bairro da Pompeia, em São Paulo, que eu não queria que fosse uma configuração assim. Diretor de escola, branco. Alunos brancos. Empregados que limpam o chão da escola, negros, e porteiro negro. Eu não achei nenhuma, em 4 bairros. O que isso significa? Que se meu filho estudasse ali, ele ia achar que existem lugares para brancos e lugares para negros na sociedade brasileira. E ele ia aprender. E o mais interessante é pensar que o racismo prega peça em todos nós. Não acredito que exista racismo on e racismo off, que você esteja ligado ou desligado. Né? E aí eu lembro da biografia do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele disse que uma vez ele estava saindo na rua, numa das vezes que ele saiu da prisão, e que ele viu uma branca muito pobre, né,
pedindo dinheiro na rua. E que ele se espantou, ele usa essa palavra, meu coração se condoeu a ver aquela branca encardida pedindo dinheiro. E ele deu um dinheiro para aquela mulher. E logo depois ele pensou, meu Deus, ser branco e pobre na África do Sul é uma tragédia. Ser negro e pobre é normal. Ele percebeu que o racismo, ou seja, o apartheid, pregou peças até nele, que estranhou uma mulher branca pedindo esmola. E aí eu lembrei também de um outro entrevistado, mendigo, que ele fala, eu ganho mais dinheiro do que os meus colegas, sem pedir. E aí eu tentei entender o porquê. E ele disse, eu acho que querem me tirar daqui desse lugar. Né? Eu acho que sabem que esse não é o meu lugar. Então, se a gente aprende a ser racista, e todos aprendem, e não há nada de essência em ser branco e ser negro, é tudo um aprendizado, há como aprender a deixar de ser. E, para isso, a gente precisa de algo que a teórica norte-americana chama, Frances Windens-Twine, nomeou como Racial Literacy, que eu traduzi para letramento racial, que é um aprendizado que pode ser individual, de como lidar com as relações raciais. E contém nele, o reconhecimento de que temos privilégio. Né? Esse aprendizado é aprendizado para os brancos. E aí eu lembrei de um trabalho que eu fui fazer há muito pouco tempo atrás sobre inclusão de metas e cotas dentro de uma empresa. E uma moça me perguntou, mas vem cá, os negros não vão se sentir mal de entrar aqui por cotas? E aí eu respondi, vocês não se sentem mal de ser 220 RHs brancos? Isso não seria uma cota? Porque se você fosse negro, você não estaria aqui. Ou seja, essa percepção de que se você é branco, você tem um lugar que se você fosse negro, você não teria. É o primeiro, o reconhecimento do privilégio. 2, o reconhecimento de que o racismo é um problema atual e não um legado da escravidão apenas. E se ele é um problema atual, ele é um problema de todos nós. Todos temos que nos implicar em resolver o racismo. 3, a noção de um vocabulário para se discutir raça e racismo. Nós precisamos parar de fazer metáfora da raça. Isso é preciso aprender a falar brancos e negros, sem que isso implique em ser pensado como ofensa. E aí eu lembro de uma moça que me disse que ela foi colocar o nome do filho logo que nasceu, quer dizer, naquela coisa de raça, e a enfermeira colocou parda. Ela falou, mas eu e o meu marido somos negros, por que você colocou parda? Eu não queria te ofender. Para alguém achar que colocar negro é uma ofensa, e muitos no Brasil acham, é porque o racismo está muito forte. E, por último, né, além do letramento, é reconhecer as práticas raciais que não são coincidências. Quando um menino negro é expulso de uma loja, não é coincidência, não é mal-entendido, é racismo. As coisas precisam ser nomeadas como tal. Eu queria dizer que hoje eu estou grávida. E aquela moça que desejou que os olhos fossem verdes era eu. Meu marido é negro e eu não preciso mais desejar isso. Obrigada.